Questão 21, então, da Unicamp 2022, segunda fase, tem alguns cartoons, umas tirinhas aqui, um fluxograma, uma imagem, uma tabelinha, então a gente vai ter que usar isso aqui para preencher. Vamos lá. Questão 21. Então, um lixão, né? Vários produtos aqui eletrônicos. Não vai demorar para esse celular chegar aqui também. Então, o avião anunciando o novo celular. O pessoal que coletor de material reciclável tá lá no lixo meio de forma precária, né? Descalço aqui, tem uns resíduo eletrônico. Ele tá falando que o celular novo já já vai estar aqui. Cartoon B, córrego laranja rei. Aí tem o córrego laranja, tem um tubo laranja jogando poluição aqui, uma poluição aqui, veneno, não sei o que que é isso. E o cara tá pescando no córrego um vaso sanitário. E o cartão C, uma ampulheta, material descartado. Aqui em cima tá a natureza, a ampulheta tá descendo, a ampulheta é para marcar o tempo. Tá mostrando como que o nosso tempo tá esgotando, né? Com a natureza sendo consumida e virando material descartado aqui. Beleza, então, 3 tirinhas, 3 cartoons aqui. Para os cartoons A e B, indique separadamente uma ação, verbo. Então, andar, né? Comer, uma ação, verbo, que pode ser realizada para superar os desafios impostos pelo Cartoon C. Então, o Cartoon C está mostrando alguns desafios impostos aqui. Dê um exemplo concreto para cada ação, verbo indicada. As ações enumeradas não podem corresponder à proposta apresentada no item B a seguir. Que proposta que está no item B a seguir? O processo de obtenção de metais proveniente de resíduos eletrônicos, aqui no espaço de resposta tem um desenho de um resíduo eletrônico, né? Um chip, uma plaquinha. Consiste na mineração urbana. Então, recuperação de resíduos eletrônicos consiste na mineração urbana. Se baseia no conceito de economia circular. O fluxograma no campo de respostas apresenta uma forma de recuperação de metais do lixo eletrônico. Complete o fluxograma utilizando os códigos para os processos, números e espécies, letras apresentadas no quadro do fluxograma do campo de resposta, de modo a tornar correto o processo representado pelo fluxograma. Cada processo ou espécie pode ser representado por um ou mais códigos que podem ser repetidos nos campos diferentes. Então tem um fluxograma, a gente vai preencher depois. Mas o que está acontecendo aqui nesse item B? Processo de obtenção de metais provenientes de resíduos eletrônicos. Então, se eu pego uma plaquinha de circuito impresso, um resíduo eletrônico e retiro, faço uma mineração urbana, retirando coisas como a economia circular, recuperando metais, o que eu estou fazendo aqui no item B? Eu estou fazendo uma reciclagem. Então, eu estou reciclando resíduos eletrônicos. Então, aqui nos cartoons A e B, a gente vai ter que falar ações com essa questão do lixo que não seja reciclagem. Então, beleza. A e B indicam separadamente uma ação. Então, indicar uma ação para o A e para o B para vencer, né, os desafios impostos pelo Cartoon C. E dar um exemplo concreto para cada ação de A e de B. O tema da questão é uma parte de química ambiental, né? Mais sofisticada aqui, porque está usando cartoons e tem o fluxograma no B, mas envolvendo a questão da reciclagem, a questão do lixo, está envolvendo a questão dos R's aqui, né? É uma forma de recuperação de metais do lixo eletrônico. Quando você recupera metais do lixo eletrônico, tem uma latinha. A latinha vai ser descartada. Se eu recupero o alumínio de uma latinha, o que, que eu fiz? Eu fiz a reciclagem. Se eu recupero metais de lixo eletrônico, eu faço o que? A reciclagem do lixo eletrônico. Então, a gente tem que lembrar que para o descarte de materiais, a gente tem os 3 R's, né? Ou os 5 R's. Os 3 R's é reduzir, reutilizar e reciclar. E os 5 R's é recusar, né? Então, deixar de comprar besteira aí. Ou deixar de comprar de forma excessiva por consumismo. Reduzir o consumo. Reutilizar, né? Então, se tem uma garrafa, tem alguma coisa, reutilizar. Reciclar, mas reciclar a gente não pode usar porque é o que está sendo feito no B. E repensar. Então, eu realmente preciso disso? Isso realmente é necessário? Isso não está poluindo demais? Então, esses são os 5 R's, ou 3 R's se você só tiver o reduzir, reutilizar e reciclar. Então, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e repensar são os 5 R's para a gente trabalhar a questão do lixo. Beleza. Aqui no Cartoon C tá mostrando que nosso tempo tá acabando, né? Que a natureza tá sendo degradada. O que a gente tem aqui?
o consumismo, né? A propaganda, novo celular. Então você tá lá com o modelo número 11. Ah, mas agora eu tenho que trocar para ter o modelo número 12, porque ele é melhor, que não sei o quê. Sendo que seu celular número 11 tá funcionando normal, só que por propaganda, por marketing, a gente acaba sendo pressionado, né? Porque você é melhor se você tem um 12 do que você tem um celular número 11. Então, o que a gente pode fazer aqui para evitar essa situação? Reduzir. Então, eu tô com 11, só vou comprar. Eu faço isso porque sou pobre, mas tem muita gente que é pobre e acaba gastando com essas coisas. A pessoa tem o direito de ter o seu celular, óbvio, mas isso da pessoa tá com o celular número 11 e querer ter o 12 que acabou de sair é meio que irracional. A pessoa tem o direito de fazer isso, né? Porque por que o rico pode ter as coisas e o pobre não, sendo que ele trabalha igual um louco, né? Se o trabalhador tudo produz, por que ele não pode ter o que ele produz, né? Mas a gente tem que pensar, ser crítico em relação a esse consumismo. Então, no Cartoon A, para evitar aí o nosso tempo que está se acabando consumindo a natureza, eu sugeria reduzir. E qual seria o exemplo concreto? Reduzir a compra desses produtos novos pelo consumismo do mercado e só adquirir alguma coisa quando realmente quebra, só depois que a gente tenta consertar e não dá certo, mesmo tendo todo esse status e o 12 realmente sendo um pouquinho melhor do que o 11, mas evitar isso, né? Reduzir esse consumismo. E no item B, e no Cartoon B, o que a gente pode fazer de ação para evitar que o nosso tempo acabe aqui, né? Então, reduzir, recusar. Recusar, ele tem como ele recusar aqui? Não. Reduzir, tem como reduzir a poluição do esgoto. Reutilizar. Pô, reutilizar faz sentido, porque olha só, tem um vaso sanitário inteirinho que o cara pescou aqui. Então, em vez da gente descartar uma coisa que tá boa ainda, esse vaso tava na casa de alguém. Então, pessoal, agora um exemplo real sobre reutilizar. A minha casa foi um apartamento que eu moro, foi adquirido por Minha Casa Minha Vida, né? Viva esse programa que permitiu. Eu era ainda da extinta faixa 1, o Lula recriou agora em 2023, maravilha. Só que nem todo mundo aqui do condomínio que eu moro foi por Minha Casa Minha Vida. E tinha alguns apartamentos, né, que o pessoal tinha um pouquinho mais de dinheiro. E aí, o que eles fizeram? Sobre o reutilizar. Na cozinha vem uma pedra que é um granito preto. A pessoa não gosta do granito preto e queria pôr um granito, um mármore branco, um travertino, que é mais rosinha. Ela foi, quebrou tudo, jogou fora e pôs uma pia nova. Ela tinha uma pia funcional na casa dela, mas ela não gostou do que veio junto com o prédio, quebrou, direito dela, trabalhador, né, tal. Mas existem hoje técnicas que o cara consegue abrir a parede, tirar a pedra e reutilizar em outros lugares, né? Tem conhecidos meus que fazem isso. Não gostou da pedra, o cara vai, tira aquela pedra da pia, aquele mármore da pia, põe outro e não quebra tudo, mas tem gente que vai lá e quebra tudo. Então, voltando para a figura, instruções, é possível a gente reutilizar material de construção, como esse vaso aqui que está inteiro, como a pia da cozinha aqui do condomínio que eu falei para você, que teve gente que quebrou, mas é possível retirar ela quase inteira e usar em outras situações. Então, aqui, reduzir no A e no B, reutilizar. Vamos ver como é que ficou a minha resposta aqui? Então, para o Cartoon A, o verbo é reduzir. Ação concreta, né? Exemplo concreto que ele pede. Reduzindo o consumo de produtos eletrônicos devido ao consumismo das propagandas, conseguimos minimizar o que é representado no Cartoon C, a exploração e destruição da natureza. Então, isso aqui que é representado, a exploração e destruição da natureza. Ou ainda você pode pensar no nosso tempo, tá acabando pela destruição da natureza. Vamos para o B agora. A gente já vai para esse aqui. Para o Cartoon B, o verbo é reutilizar. Exemplo, reutilizando novamente o objeto para o seu fim, como o uso do vaso sanitário em outro local ao invés de descartar. Assim conseguimos minimizar a retirada de matérias-primas da natureza, como mostra o Cartoon C. Vamos para o item B? Então, o processo de reciclagem, né, que a gente viu, o processo de obtenção de metais de resíduos eletrônicos consiste na mineração urbana, que se baseia no conceito de economia circular. O fluxograma no campo de respostas apresenta uma forma de recuperação de metais do lixo eletrônico, que é a reciclagem, né, que não poderia ter sido usada no item A. Complete o fluxograma utilizando os códigos para processos, números. Então tem aqui
Já vamos ler. E espécies, letras. Então, processos. Processos é nas bolinhas, tem que preencher com 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já tem números, já tem alguns preenchidos, tem que preencher essas duas. E os quadradinhos é letras A, B, C, D, F aqui. Então, quem que é obtido nos processos, tá? Apresentados no quadro e no fluxograma do campo de respostas, de modo a tornar correto o processo representado no fluxograma. Cada processo ou espécie pode ser representado por um ou mais códigos, então pode se repetir. Podem ser repetidos nos campos diferentes. Então, beleza. Pego o resíduo eletrônico, faço 2, 3, 4 e 5. Então, aqui, com o resíduo eletrônico, a gente faz a moagem, eletrodeposição, precipitação e decantação. Vai separar alguma coisa, que eu não sei aqui o que é, metal 1 aquoso, metal 1 na forma de hidróxido sólido, metal 1 sólido, metal 2 aquoso, coisas que são não metais, e metal 2 sólido. Então eu vou pegar o resíduo eletrônico, moagem, eletrodeposição, precipitação e decantação. O que eu vou obter nesse processo de 2 a 5? Então vamos lá. 2 a 5, moagem, precipitação e decantação, tranquilo. Mas o principal aqui que o pessoal pode ter tido dificuldade é na eletrodeposição. Vou colocar uma figura aqui para explicar o que é eletrodeposição. Por você ter que entender o que é eletrodeposição, esse tema aqui, então no item A foi uma questão ambiental, mas agora no B ele envolve esse tema de eletroquímica, de fisicoquímica, que é a eletrodeposição, a galvanoplastia, né, que também é outro jeito aí que a gente pode chamar o processo, de uma mistura metálica, né? Então tem metais aqui misturados, deve ter esse M1, esse M2 e não metais. Então o que eu tenho aqui nas espécies? M1 sólido, M2 aqui, ó, onde está minha caneta, M1 sólido, M2 sólido e não metais. Se eu fiz tudo isso daqui, o que eu vou separar de começo? Se eu estou fazendo uma eletrodeposição, é provável que eu queira separar os metais que vão sofrer eletrodeposição dos não metais. Então, aqui eu tenho M1, M2 e não metais. Eu faço um processo de moagem, virou tudo pó. Então, tá todo mundo sólido. Eletrodeposição. Quem vai sofrer eletrodeposição? Os componentes metálicos. Eles vão ir para um polo, virar esse metal sólido, e o que é não metal não vai sofrer nada. Então aqui eu vou fazer um processo mais longo com os metais, e aqui o primeiro que eu vou ter que separar é os que não sofrem eletrodeposição, que é o E. Então aqui eu já sei que tem que separar metais de não metais. E o que vai vir para cá? Aqui eu vou obter os metais. Então vamos ver como que ocorre a eletrodeposição. Vou mostrar aqui de um jeito bem simplificado uma eletrodeposição de cobre. Então eu tenho a solução, ó, aqui, de quê? De sulfato de cobre 2. Fiz a moagem, quando eu for fazer a eletrodeposição, eu vou dissolver esse pó em alguma solução, pode ser ácida, alguma água, alguma coisa que ele não falou para não complicar. E aí eu vou ter M1 aquoso, vou ter M2 aquoso, e os não metais vão ficar aqui no fundo, que vão ser separados por precipitação e decantação. Se eu separei por precipitação e decantação, esse E aqui são não metais sólidos. E o que fica aqui na solução, que vai se depositar na placa, vai ser o quê? M1 sólido e M2, cadê aqui? M2 sólido. Então é C e F. Como que funciona a eletrodeposição? Então, por exemplo, eu tenho uma plaquinha de cobre, tenho uma plaquinha de outro metal, e aqui eu tenho uma pilha, um gerador de corrente elétrica. Isso aqui é não espontâneo. Essa pilha, esse gerador, está jogando elétrons aqui na minha placa metálica. Essa placa metálica fica cheia de elétrons. O que vai acontecer com M1 aquoso, com M2 aquoso aqui na solução? Quando eles baterem nessa plaquinha, eles vão formar essa camada, ó, esse depósito, aqui no caso é cobre, né, porque a solução é de cobre aquoso, mas vai formar um depósito de M1 e de M2 sólido aqui na minha plaquinha, que eu posso remover depois, e no fundo vai ficar os não metais, né, que não vão querer receber esses elétrons. Para os elétrons ficarem nessa placa e ocorrer eletrodeposição, na outra placa você tem que retirar elétrons.
E aí nessa plaquinha de cobre ela começa a corroer. Então nenhuma deposita e na outra corrói. Então tem que ter essa noção de eletrodeposição para entender que se você fez eletrodeposição, os não metais vão ficar no fundo, vão ser removidos por decantação e na solução vai ter M1 e M2 aquoso que vão sofrer eletrodeposição e ficar sólido, igual tá aqui no desenho. Então eu vou ter C e F, M1 sólido e M2 sólido. Beleza, isso? Você entendeu? Eletrodeposição para os metais. Não metal, não sofre eletrodeposição, vai para o fundo, decantou, precipitou, decantou e separo. Os outros metais que ficou na plaquinha eu removi e ponho aqui. Beleza. Agora eu vou fazer dissolução. Vou usar um ácido, vou usar alguma coisa para dissolver esses metais sólidos. Essa questão aqui ela é difícil porque se você já errou no começo, para você chegar até o final é difícil. Então, beleza, a gente está com os metais sólidos, M1 e M2 sólidos. Se eu fiz uma dissolução, eu vou ter M1 aquoso, A, e M2 aquoso, D, porque eles se dissolveram. Era M1 e M2 sólido, M1 e M2 aquoso. Beleza. Agora eu vou fazer algum processo aqui que eu não sei. O que eu vou fazer aqui? Que eu vou obter D, que é M2 aquoso. Então, como que eu separo dois metais em solução? Então, eu tenho uma solução com M1 e M2 aquoso. O que eu tenho que fazer para uma continuar aquosa e a outra tem que estar aqui? Então, se aqui está o D, aqui tem que estar o A. Como que eu posso obter esse A? O A é M1. Olha aqui na nossa tabela de espécies que eu tenho o M1 como hidróxido. Então, eu posso fazer aqui algum processo, eu obtenho o M1 como hidróxido sólido. Então, aqui eu vou ter B. E o D, que é o M2 aquoso, ele continua igualzinho. Então, aqui eu vou fazer uma adição de base. Vou fazer uma adição de base para precipitar o meu A em B. Então, aqui eu vou fazer o processo 4, precipitação. Vou adicionar um hidróxido de sódio, alguma coisa, que precipita o A em B, formando o hidróxido, mas o D não precipita. Então, o D, esse M2 aquoso, ele não vai reagir com esse hidróxido, não vai reagir, não vai precipitar e vai continuar aquoso. E como que eu saio do D, que é M2 aquoso, e obtenho o F, que é o M2 sólido? Como que eu posso sair do metal aquoso para o sólido? Como que eu saio do metal aquoso para o sólido? Olha aqui, ó. Metal aquoso para o metal sólido, 3, eletrodeposição. Então, eles podem se repetir. Difícil. É fácil você se perder aqui. Mas do D para o E, como que eu saio do metal aquoso para o metal sólido? Eletrodeposição. Tenho, por exemplo, cobre 2 aquoso, mergulho aqui uma plaquinha com cobre sólido, uma plaquinha aqui com algum outro metal que eu quero que ele se deposite, ligo minha pilha, ligo o gerador, vai encher de elétrons aqui, cheio de elétrons, o metal cobre 2+, bate aqui, recebe esses elétrons, deposita, sai de M2 aquoso para M2 sólido F. Difícil. Vamos ver a taxa de acerto. 1,12 de 4 pontos. Então, o pessoal aí, de 0 a 10, tirou o quê? 2,5, 3. Então, difícil tentar, né, com o item A, tirar 2 pontos, acertar algumas coisas aqui no B, você chegar o mais perto possível dos 4 pontos, mas difícil, certo? Então tá aqui tudo que a gente viu. Tem uma aula minha, pessoal, que eu comento isso sobre reciclagem de lixo eletrônico. Eu nem sabia que tinha essa questão e tinha feito isso. Depois eu fui fazer, falei, nossa, olha, igualzinho a minha aula. Se você quiser ver reciclagem de lixo eletrônico, tem a extração ácida, a lixiviação, que é um outro nome para extração, que eu explico aqui na aula 36. Então, se você quiser aprender sobre reciclagem de lixo eletrônico, lixiviação ácida, extração ácida, na aula 36 eu explico. Isso aqui é bem legal, beleza? Vamos para o próximo?